uma lástima o que aconteceu hoje dentro da Arena Condá. E essas palavras foram ditas pelo próprio Pablo Verratti após a partida para a equipe da Globo que transmitiu esse jogo. Foi vergonhoso o que a instituição Grêmio Futebol Porto-Alegrense fez hoje dentro da Arena Condá. E mais vergonha do que foi a própria postura da equipe gaúcha, mais vergonhosa ainda é a atitude da Confederação Brasileira do Futebol, que deixa uma equipe mandar no jogo como o Grêmio mandou hoje em Chapecó. Que ridículo! Que ridículo! A gente tem falado a semana toda, a gente falou durante esses últimos dias como o Vasco iria ser prejudicado nesse jogo de hoje. A gente já tinha cantado essa pedra, a gente já tinha falado aqui no nosso canal como ia sobrar para o Vasco da Gama o que aconteceu na última quinta-feira dentro da Arena Corinthians, onde sim, o Grêmio foi prejudicado. Mas não é porque o Grêmio foi prejudicado na quinta que tem que prejudicar o Vasco da Gama no domingo. E hoje o Vasco sai da Arena Condá, hoje o Vasco da Gama sai de Chapecó prejudicado. Com o Kahneman, uma vergonha um cara desse ser profissional. O Kahneman não é jogador profissional. Atitude antidesportiva, como o próprio Pablo Verratti também falou após a partida. Várias vezes eles comandaram o jogo. Verratti disse o seguinte: o Grêmio ficou chorando a semana inteira, e choraram sim. Renato Gaúcho chorou a semana toda. Os atletas choraram a semana toda. Antes do jogo, para você ter noção da vergonha que foi, o papelão que essa equipe do Grêmio fez. Papelão, essa é a palavra. Papelão. A rede social do Grêmio, o perfil social do clube, publicou a escala da arbitragem nas redes sociais, minutos antes do jogo, pra tipo assim, ó, CBF, a gente tá colocando a escala aqui pra pressionar vocês. Ontem à noite, eles pegaram um recorte da transmissão da Globo, a gente trouxe isso aqui no Fala Gigante, e colocaram no perfil oficial do clube. Ridículo, cara. Como um clube de futebol do tamanho e da grandeza do Grêmio se apequena dessa forma. Hoje o Vasco da Gama parecia que estava jogando contra um clube pequeno. E o pior de tudo é que os atletas parecem que também não fazem nada. Cadê o Pedrinho nessas horas? Eu tenho que falar. Porque se a gente está cantando essa pedra a semana toda, cadê o Vasco cantando a pedra? Cadê o Vasco fazendo barulho? O futebol brasileiro não funciona dessa forma. O futebol brasileiro não é essa bagunça. Não é quem late mais alto vence. Então, Vasco, vamos querer começar a latir também. Porque já deu. Já deu de mansidão, já deu de calma, já deu de ser pisoteado. Porque é assim. O Vasco da Gama ele está sendo pisoteado. O Vasco quer jogar dentro da regra, o que tem que ser feito, infelizmente. Mas os outros clubes não jogam. O Vasco quer jogar dentro das 4 linhas. O Vasco quer jogar dentro do certo. Mas ninguém age dessa maneira. No ano passado passaram em cima do Vasco da Gama. Zombaram da cara do Vasco da Gama. Meteram a mão no Vasco durante todo o Campeonato Brasileiro. E nada foi feito. Esse ano vai ser novamente assim. Porque o jogo de hoje contra o Grêmio, o Vasco da Gama, ele foi nitidamente prejudicado. Com uma arbitragem completamente imparcial. Que tinha lado sim. 5 minutos de acréscimo foi dado para substituição, durante toda a segunda etapa. Paralisação durante toda a segunda etapa. Porque o Grêmio, depois de ter feito gol, deixou de jogar bola. E durante os 5 minutos de acréscimo, Renato Gaúcho troca o jogo. E o Grêmio, para bater um lateral, demora 1 minuto. E o Marquezinho, goleiro do Grêmio, para bater uma falta, demora mais 1 minuto. Então, de 5 minutos de acréscimo, não teve jogo. O Grêmio deixou de jogar. Que coisa feia que aconteceu hoje dentro da Arena Condá, cara. Que coisa feia, revoltante. É revoltante. Há muito tempo, torcedor vascaíno. Há muito tempo que eu não vejo um jogo do Vasco que eu fico revoltado com a postura da arbitragem, mas principalmente a postura da equipe. O Grêmio hoje veio com uma postura de fazer isso. Não jogar, pressionar, e a arbitragem deixa. Se eu não me engano, foram 2 amarelados do Grêmio. 2. O Kahneman, somente no final do segundo tempo, que apitou o jogo todo.
botava o dedo na cara do juiz e o juiz não fazia nada. E acho que o Vila Sante, ou um tal de Dodge, volante Dodge, salvo engano, que agarrou, deu um empom no Paulo Henrique. Ainda teve uma agressão na primeira etapa, no escanteio favorável ao Grêmio, que o zagueiro Rodrigo Eli, ele dá um soco na cara do Matheus Carvalho. O VAR não chama para revisão, e pior do que o VAR, eu tenho que falar, alô, dona TV Globo. Já que você é a detentora dos direitos de transmissão, seja também de uma forma, faça a transmissão com isonomia, porque vocês não fazem. Vocês não fazem uma transmissão com isonomia. Porque no jogo contra o Atlético Goianiense, há 2 rodadas atrás, quando foi marcado um pênalti a favor do Vasco da Gama, naquele lance com o Verratti, vocês tiraram câmera de tudo quanto é canto. Era câmera atrás do gol, era câmera embaixo do gol, era câmera na lateral, era câmera no alto, era câmera da torcida, câmera até no peito do juiz devia ter. E vocês mostraram tudo. Hoje, numa agressão que o Matheus Carvalho sofreu, não tinha uma câmera. Porque o lance não foi fechado. Assim, não mostrou o lance fechado nenhuma vez. Apenas na câmera aberta e nem sequer a replay teve. Então eu quero entender por que não teve replay do lance. Por que contra o Flamengo, quando é um lance duvidoso, vocês voltam até no intervalo para comentar o lance, cara. Até no intervalo vocês voltam para ficar debatendo o lance se foi ou não foi. Se o juiz deixou de marcar ou marcou errado. E no Vasco não é assim. No Vasco não é assim. Um cartão amarelo que o Matheus Carvalho sofreu aos 40 segundos, de jogo. Cara, eu nunca vi isso. Nunca vi isso. 40 segundos de jogo. E não foi uma falta grosseira assim também, não. Um lance em que o jogador do Vasco sofre a falta, o Coutinho sofre uma entrada dura, que o campo estava todo molhado, então ele tá com a bola no pé, sofre uma entrada dura, os jogadores ainda não sabendo o que vai acontecer. E aí o Matheus Carvalho também, estabanado, escorregando, dá uma entrada, mas nitidamente não foi de maldade. E é amarelado, tá fora do próximo jogo. Então qual é, cara? Qual é do futebol brasileiro? Que atitude pateta do Grêmio hoje. Vergonhosa a atitude do Grêmio. Assim como também vergonhosa foi a atitude da arbitragem nesse jogo de hoje e também a atitude da CBF. Porque me desculpe, um jogo como esse não pode acontecer. Um jogo como esse não pode acontecer. Hoje foi se resumido o que é o futebol brasileiro. Hoje foi resumido o que é essa gestão do senhor Edinaldo Rodrigues na CBF. Uma verdadeira bagunça. Uma verdadeira bagunça. Um jogo vergonhoso, cara. Um jogo que não deve ter assim condições nem na 4ª divisão do campeonato peruano. De tão ruim que foi esse jogo. Não teve futebol. Eu não tenho nem como vir aqui e reclamar do Rafael Paiva. Até tenho, porque errou também. Mas não tenho como falar, cara, o Vasco jogou mal ou o Vasco jogou bem. Não tem. A gente não pode falar que o Vasco jogou mal ou não jogou bem porque não teve jogo. O que eu posso dizer é que o Paiva mexeu mal. Porque como não teve jogo, o Paiva tinha que ajeitar a sua equipe baseado em jogo aéreo. Bota o Piton num lado, joga o Leandrinho para a esquerda, joga o Paulo Henrique para a direita, coloca o Puma para a direita, aproveita as ultrapassagens, David morto no campo, podia tirar o David, já tirava o Emerson Rodrigues e tirou no intervalo. Mas o jogo do Vasco hoje era nitidamente ultrapassagem. Era usar o Piton, os cruzamentos, era usar os cruzamentos do Leandrinho, era usar os cruzamentos do Paulo Henrique, os cruzamentos do Puma, que a gente pode reclamar do Puma como um atleta. Mas o Puma ele sabe cruzar, é uma das principais valências, então bota o Puma na lateral direita. Faz essa dobradinha, bota dos laterais, bota as alas para correr, bota o Grêmio para ficar preocupado, tem que espaçar o time e o Vasco utilizar as jogadas aéreas do Verratti. Mas não, Vasco da Gama não fez isso, o Rafael Paiva não fez isso. Muito pelo contrário, ele coloca o GB como ponta. O GB tava jogando de ponta, cara. O Paê perdido no jogo. Não sei nem porque o Paê entrou. Porque entrou mal, jogo pesado. Eu não coloco a culpa no Paê. Assim como também na primeira etapa não tem como colocar a culpa no Coutinho. Campo pesado. Jogador de qualidade Paê, jogador da qualidade do Coutinho, não consegue jogar em campo assim. O jogo de hoje é de embate. É jogo de pancada, é jogo para jogador como o Verratti, o Rojas, que é doido. É sim, cara. Mas não.
Não, o Paiva errou muito nas substituições. Só que a gente não pode criticar a forma como que o Vasco jogou, porque não teve forma de jogar. Uma grande bagunça. E resume, volto a repetir, a partida de hoje entre Vasco da Gama e Grêmio resume o que é o futebol brasileiro. A bagunça que é a gestão da CBF. Uma vergonha. Lamaçal danado. Completamente vergonhoso hoje ter jogo nas condições que foi dentro da Arena Condá. Nas condições que estavam, era para o jogo ter sido adiado. Ter sido remarcada essa partida. Assim é menos 3 pontos. Vasco da Gama para nos 23. Parou. 2 jogos, 2 derrotas para Atlético Mineiro e Grêmio. Derrotas que sim, querendo ou não querendo, são derrotas naquele início de campeonato, quando a gente coloca a pontuação na mesa, são normais. O Vasco perder para o Grêmio longe do Rio de Janeiro e perder para o Atlético longe do Rio de Janeiro é normal. E vem de 2 derrotas consecutivas porque a gente não jogou no meio da semana, o que é um absurdo também. O Vasco atuar 3 jogos seguidos longe do Rio de Janeiro. Pelo regulamento isso não pode acontecer. O calendário do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro, é feito para que clubes não joguem 3 jogos seguidos longe do Rio. E o Vasco teve que jogar por conta do adiamento, né, do jogo contra o Cuiabá no meio da semana. Então assim, é bagunça atrás de bagunça do que vem acontecendo dentro do Campeonato Brasileiro. E hoje foi mais um exemplo disso. Eu quero ver se é com o queridinho deles, que é o Flamengo. Eu quero ver se é com o queridinho deles, que é o Palmeiras. Quero ver se é com o queridinho deles, se é algo como esse, como por exemplo o Corinthians, vai acontecer 3 jogos longe do Rio. É claro que não. Claro que não. Então assim, um jogo complicado, um jogo tenso, um jogo nervoso, um jogo difícil, um jogo que irrita o torcedor vascaíno nessa noite de domingo. O torcedor vascaíno, infelizmente, sai sim irritado dessa partida. Irritado dessa partida. Por conta do que fez a arbitragem hoje nessa noite de domingo na Arena Condá em Chapecó. Ridículo. Ridícula a atitude do Grêmio, ridícula a atitude da arbitragem, ridícula, perdão, pelo barulho, ridícula a postura da CBF. A grande vergonha o que se foi visto hoje em Chapecó. A gente não tem nem muito o que falar, cara. Sinceramente, assim, essa choradeira do Grêmio, cara, é algo... É patético. É patético. Parabéns ao Grêmio, que conseguiu fazer no barulho. Venceu o jogo de hoje no barulho. Devem estar rindo agora dentro do vestiário. E com orgulho. Porque eles reclamaram e a reclamação teve efeito. Parabéns, CBF. Parabéns. Reclamou, ganhou, né? No grito tá certo. Show de bola. A gente espera que o Pedrinho também grite, reclame, vá para a entrevista coletiva hoje e coloque uma postura na mesa grande. E represente o Vasco da Gama. A gente tanto reclamou que o Vasco tinha falta de representatividade. A gente espera que com você no comando, na cadeira, essa representatividade volte à tona. E já tá chato, ser tão prejudicado como a gente vem sendo nesses últimos anos de Brasileirão. Enfim, Vasco, a gente fica por aqui. Se inscrevam, compartilhem, como a gente sempre fala. Saudações vascaínas.